Bom dia, povo de Deus. Vamos nos assentar em nome de Jesus. Que bom estarmos juntos. Que alegria nos reunirmos na casa do Senhor. Que precioso, né, esse tempo de podermos estar juntos, buscando a face do nosso Deus, de crescer na fé. Eu já vou pedir para entregar os estudos para você, porque sem demora nós já vamos prosseguir nesse entendimento. Estamos na reta final dessa série de estudos, de mensagens, que iniciamos há 14 semanas atrás. E no próximo domingo chegaremos ao final desta série, né, em nome de Jesus. E glória a Deus, meus irmãos. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Se você está com a sua Bíblia, abra por gentileza em Atos capítulo de número 5. E por aqui nós vamos prosseguir nesse entendimento, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Nós vamos ler dos versos 1 e seguintes. E você, ao receber o estudo, já segura ele aberto também, para que nós possamos também seguir aí em nome de Jesus, nesse entendimento conjunto. Glória a Deus por isso. Amém? Felizes? Verão chegou, meus irmãos. Está vendo? Você achou que estava demorando? Ó, chegou. Agora, aproveite. Mas não se esqueça de aproveitar o verão com o Senhor, viu? Não aproveite o verão sem o Senhor, não. Aproveite o verão com o Senhor, viu? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre o espírito de Ananias e Safira. Vamos procurar entender mais um perfil espiritual. Vamos ver um comportamento agora de um casal e vamos compreender aquilo que nós não podemos aceitar na nossa vida, mas aquilo que nós precisamos ter como uma base sólida também para o nosso viver. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versos 1 e seguintes, diz assim, ó: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Amém? Vamos ao estudo, e assim eu lhe explico. Ananias e Safira venderam uma propriedade e entregaram parte como se fosse o todo. Sua motivação era impressionar, não adorar. Ananias e Safira entraram para a história da igreja como um símbolo do perigo de viver com aparência de piedade, mas com o coração corrompido. O Espírito que os guiou age ainda hoje, aparência de consagração, mas com um coração dividido e mentiroso. Amém? Veja que este casal que a Bíblia Sagrada retrata, este casal, no momento que a igreja mais precisava da unidade das pessoas,
No momento que a igreja mais precisava da força das pessoas. Por quê? Existia uma perseguição muito grande em relação aos homens de Deus. Veja que o Senhor Jesus havia acabado de morrer. Os discípulos estavam sendo procurados pelas autoridades, estavam sendo questionados e interrogados. Então havia uma pressão muito grande para o fim do cristianismo. Havia uma pressão muito grande sobre aquelas pessoas que professavam a fé. Então o que as pessoas faziam naquela época? Elas se ajudavam mutuamente. Muitas vendiam aquilo que tinham e entregavam à igreja para que a igreja pudesse administrar e dividir isso entre eles, para que todos pudessem ter segurança, para que todos pudessem ter o alimento, para que todos pudessem de alguma forma ter a moradia. Então foi um momento que a igreja precisou muito da unidade de todos, da força de todos, para que pudesse avançar. Como existem momentos, meus irmãos, que mais do que nunca a obra de Deus para prosseguir precisa da fidelidade das pessoas. No momento da pandemia, por exemplo, quantos que não tinham a igreja para congregar, mas entendiam, a igreja tem responsabilidades também financeiras, eu não vou deixar de ser fiel. Daquilo que eu estou recebendo, que Deus está me provendo, eu também vou ajudar. E muitas vezes enviavam as suas contribuições para poder manter a obra de Deus visando, a igreja precisa continuar tendo condições de estar na televisão, de estar no rádio, de poder estar fazendo a obra e alcançando pessoas. E quantos não foram fiéis? Em momentos como esse, onde muita gente, meus irmãos, tem essas questões imigratórias que fazem com que as pessoas dêem um passo atrás, a gente vê na nossa igreja, e conversando com os pastores, quantas pessoas têm deixado de estar congregando por causa disso. Talvez por desculpas, mas muitas vezes por uma pressão, estratégias realmente do inferno para poder assolar a vida das pessoas. E mais do que nunca, a gente sabe da importância da igreja poder também estar unida, das pessoas poderem ser fiéis, não deixarem cair no engano de achar, não, agora eu vou me fechar em relação às coisas de Deus, porque é isso que o inferno quer. Porque aí já coloca o medo, e aí a pessoa é infiel, o devorador já tem acesso e já traz destruição. Então a igreja estava passando aquele momento onde mais do que nunca todos precisavam estar unidos, porque era uma questão de sobrevivência. Só que o que o Ananias e a Safira eles quiseram? Não foi simplesmente fazer o que outros estavam fazendo e contribuir para que todos pudessem ser beneficiados daquilo. Eles almejaram simplesmente ter o reconhecimento por aquela ação, a fama por aquela ação, o aplauso por aquela ação, sem ela ser verdadeira. Porque, primeiro, eles não tinham obrigação nenhuma de vender nada, eles não tinham obrigação nenhuma de querer dar nada para a igreja ou dar nada para ninguém. Eles não tinham obrigação nenhuma em querer ofertar daquele valor, daquela propriedade. Eles decidiram fazer aquilo de uma forma voluntária. Mas, de uma forma voluntária, precisa ser feita com o coração aberto. E não simplesmente, meus irmãos, tentando receber a fama e o mérito em relação àquilo que está sendo feito. Mas o que eles objetivaram não foi realmente fazer o que era necessário fazer. O que eles obtiveram, o que eles desejaram obter, seria simplesmente o aplauso por tudo aquilo. E às vezes, meus irmãos, esse é o grande erro, e esse é o espírito que muitas vezes assola as pessoas. Tem muitas pessoas que só fazem as coisas se houver uma retribuição. Tem muitas pessoas que só fazem as coisas se elas forem colocadas em evidência ou se o nome dela aparecer como sponsor em relação àquilo. Ela não visa fazer aquilo por um bem maior. Ela visa fazer aquilo simplesmente por um benefício que é trazido à vida da pessoa. Então, há alguns pontos aqui em relação a Ananias e Safira que a gente precisa compreender. Primeiro, meus irmãos, essa questão da aparência da generosidade. Vamos ler aqui o estudo.
Eles queriam parecer espirituais, mas agiam com falsidade. Deus vê além da oferta. Ele sonda o quê? O coração. Vamos para Mateus capítulo 6. Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, versos 1 e seguintes. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 1 e seguintes. Está escrito assim, ó: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto a vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então veja que a prática de Ananias e Safira não era algo, meus irmãos, que foi criado naquela hora, mas era uma prática que muitos daqueles fariseus hipócritas, eles tinham, porque eles faziam aquilo não com a real intenção de ajudar, mas com a real intenção de querer receber o aplauso. É aquilo que muitas vezes eu falo, e já disse aqui outras vezes. Muitas vezes, grandes companhias desse país investem. Vamos investir na obra social, vamos investir naquela fundação, vamos investir naquela ONG, vamos investir naquela instituição. Só nas igrejas que ninguém investe. Mas vamos investir nesse projeto, porque esse projeto é para ajudar o próximo. A minha pergunta é, se eles não receberem a isenção de imposto por causa daquilo, para bater no seu imposto de renda e diminuir o que eles têm que pagar, eles fariam isso por generosidade? Ou, na verdade, é querer usar do título de bom moço, de uma empresa de sustentabilidade, de uma empresa que tem o aporte financeiro, mas que, na verdade, só está fazendo aquilo porque tem uma intenção fiscal. É dinheiro, não é outra coisa. Então, essa prática já existia. Essa prática, ela já há muito tempo, ela era utilizada. Só que isso era algo que os hipócritas faziam, os fariseus faziam, e não o Filho de Deus deveria fazer. Então, naquele momento, meus irmãos, aquele espírito toma o coração deles e eles confabulam para poder simplesmente receberem a fama. Meu irmão, isso chama a atenção porque era um casal. É uma sociedade, é uma unidade. O que é que nós, como casais, como marido e mulher, o que é que nós, como sócios dentro de uma empresa, nós também almejamos alcançar com cada ação na qual nós fazemos? O que é que nós tentamos e almejamos com cada atitude na qual nós fazemos e nós realizamos? Então isso precisa ser pensado. Porque muitas vezes, meus irmãos, se eu só vou fazer ações para ter o benefício, eu estou correndo um grande risco, como Ananias e Safira decidiram correr. E o preço foi alto. Continua no estudo. Eles desejavam a honra de uma entrega sacrificial sem praticá-la de fato. A igreja recém-nascida vive um tempo de pureza e poder espiritual. E Deus tratou com severidade essa atitude, para deixar um alerta eterno. Não adianta eu dizer, eu estou pagando o preço, quando na verdade eu não estou pagando um preço. Não adianta eu dizer, nossa, como eu estou me esforçando, mas só eu que me esforço, quando na verdade eu não faço aquilo que era para ser feito na essência. A entrega, meu irmão,
ela precisa ser de acordo com o discurso. Ela não pode ser inferior. Lá em Provérbios, capítulo 16, verso 2, olha o que a Bíblia diz. Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 2. Provérbios, capítulo 16, verso 2, diz assim, ó: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor, Ele pesa os espíritos. Por mais que a pessoa ela diga assim, não, mas eu estou fazendo isso de coração. Não, Deus sabe o meu coração é puro, meu coração é limpo. Não, o que eu estou fazendo é no intuito de ajudar. Eu posso dizer o que eu quiser dizer. Eu posso falar o que eu quiser falar. Talvez eu convença muitas pessoas. A questão é, Deus vai abraçar o meu discurso? Porque Deus, Ele conhece os pensamentos e as intenções do nosso. Aquilo que é falado lá no quarto, lá na cama, que o casal está deitado, no escuro, de porta fechada, e que é falado sussurrando no ouvido, que ninguém está ouvindo. Deus está ouvindo? Tá. E sabe de tudo. Conhece de tudo. Então uma coisa é eu, diante dos homens, apresentar algo. O nosso relacionamento e o nosso tratamento não são com pessoas. O nosso relacionamento e o nosso tratamento diretamente é com quem? É com Deus. Amém? Continuando. Deus não se impressiona com ações externas, desprovidas de intenção pura. Ele conhece os bastidores da alma. O espírito de Ananias se manifesta quando alguém deseja parecer consagrado, mas age por vaidade pessoal ou vaidade religiosa. Então esse é um ponto que eu preciso observar. Aquilo que eu estou fazendo deve ser feito de todo o meu coração. E eu não devo fazer nada esperando receber o prêmio, esperando receber o benefício ou esperando receber o elogio. Eu preciso fazer todas as coisas como uma entrega sincera do meu coração, independente de qualquer coisa que eu vá receber em troca disso. Isso é muito importante. Amém? Outro ponto que é importante nós abordarmos, que o espírito de Ananias e Safira se manifesta. A mentira ao Espírito Santo. Volta lá para Atos 5, onde nós começamos o texto. Vamos ler novamente. Atos capítulo 5, o verso é o de número 3. Atos capítulo 5, verso de número 3. Diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Veja que o apóstolo disse que a mentira que ele deu foi ao Espírito Santo. Vamos ao estudo. Mentiram a Deus, não apenas aos apóstolos. Mentir ao Espírito Santo é uma afronta direta à santidade de Deus. Quando a igreja se torna palco de fingimento, ela perde a sua essência como um lugar de verdade. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Quando eles pegaram e eles levaram parte daquilo que eles tinham e apresentaram aos pés dos apóstolos, dizendo: olha, nós vendemos essa propriedade, nós estamos entregando isso aqui. Eles naquele momento não estavam mentindo a Pedro, que recebeu, que era o apóstolo. Eles estavam mentindo a quem? A Deus. Meu irmão, todos os dias nós também fazemos entregas. Todos os dias. Pastor, mas eu não trabalho no FedEx, eu não trabalho no Amazon, eu não trabalho no Grubhub. Mas todos os dias nós fazemos o quê? Entregas. Porque todos os dias nós fazemos uma entrega da nossa vida a Deus. Todos os dias nós fazemos uma entrega de uma verdade a Deus.
Todos os dias nós precisamos nos doar. E quando nós fazemos isso, meu irmão, isso precisa ser mais do que discurso. Isso precisa ser algo real. Toda vez que nós nos chegamos aqui na igreja, nós pegamos o envelopinho do dízimo quando o pastor pede e a gente entrega. Nós pegamos o envelopinho da oferta e a gente entrega. Aquele valor que eu estou dando como dízimo, é o meu dízimo verdadeiramente? Aquele valor é a 10ª parte do que Deus tem me dado verdadeiramente? Aquela oferta que eu estou dando, ela é realmente aquilo que Deus testificou no meu coração para fazer? Isso é uma entrega. O pastor pode orar, porque todo dízimo que passa é santo ao Senhor. Mas se aquilo não é o real, aquela oração não vai servir de nada. Então eu vou achar que eu estou fazendo a minha parte, quando na verdade eu não estou. Quando eu tenho um compromisso com alguém e eu me predisponho a fazer algo, eu estou realmente fazendo de acordo com aquilo que eu prometi? Seja para uma obra, seja para um trabalho. Eu prometi fazer isso, isso e isso. A minha entrega que eu estou fazendo àquela pessoa que contratou o meu trabalho, é realmente a entrega na qual eu declarei de ser feita? Ou na verdade aquilo que eu falo é muito superior à entrega real que eu vou fazer a ela? Então nesse momento, quando eu deixo de usar da verdade para com Deus ou para com uma pessoa, eu não estou simplesmente, meu irmão, mentindo contra aquela pessoa. Eu estou mentindo contra aquele que eu professo o nome e que nele não há mentira e não há engano. Porque João 8,44 diz que o pai da mentira quem é? É o diabo. E torna-se semelhante a ele quem age nessa prática. Então nessa hora eu preciso entender a seriedade de poder em todo tempo estar na verdade. E não estar, meus irmãos, endossando aqueles que não estão na verdade. Podem ser o meu cônjuge, pode ser o meu filho, a minha filha, pode ser o meu pai, a minha mãe, não importa. Eu não posso ser cúmplice da mentira. Eu preciso ser cúmplice da verdade. A Bíblia diz, cada um de vós fale a verdade. E isso é importante. Porque essa mentira pela qual eles estavam trazendo era contra o Espírito Santo. Se nós como igreja, se nós como povo de Deus, se nós como corpo de Cristo, nós não caminharmos na verdade, tudo que nós fazemos em poder se esforçar para se reunir aqui toda semana, para ter uma porta da casa de Deus aberta, para poder ter uma emissora de rádio para falar o amor de Deus, isso não tem valor? De nada, meu irmão. Isso tudo é vazio, porque isso não produz nada. Isso não vai produzir mudança de vida, isso não vai produzir transformação, isso não vai produzir quebrantamento, isso não vai produzir santificação, isso não vai produzir corações dispostos a cada vez avançar e levar adiante o Senhor Jesus até que Ele volte. Lá em Lucas capítulo 12, há algo muito importante para nós meditarmos. Veja, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de número 2, diz: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, e nem oculto que não haja de ser sabido. Fingimento diante de Deus, a idolatria do ego, ou seja, você querer manter uma imagem, né, mais importante do que uma integridade. E não adianta, porque, meu irmão, o engano, a mentira pode durar durante um tempo, mas o que acontece, meus irmãos? A verdade sempre aparece. A verdade sempre vem à tona. Não adianta. Às vezes as pessoas podem maquiar a verdade. Eu costumo dizer que o mentiroso tem que ter boa memória, porque senão em algum momento ele vai cair na contradição. Tem que ter muito boa memória. Se sofrer de Alzheimer, está perdido. Vai entregar logo. Mas deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Qualquer ação que o homem possa ter, ele pode até maquiar por um tempo, por uns anos, mas chega uma hora, meu irmão,
que a verdade sempre aparece, porque não há nada contra a verdade. Por isso que não existe crime perfeito, porque no crime não há verdade, no crime há mentira. E não adianta. A mentira, ela sempre vai ser desmascarada. Porque em Deus há verdade, Deus é perfeito. Na mentira há o diabo, e o diabo não é perfeito. Então, meu irmão, cuidado, para que o espírito de Ananias e Safira não tome a nossa vida. E nós venhamos, de alguma forma, viver uma vida de aparência de generosidade sem ser, ou uma vida de mentira contra o Espírito Santo. Porque os homens podem abraçar o nosso discurso. Nós podemos receber aplausos das pessoas, mas se o Senhor não estiver lá do céu vibrando, dizendo, esse é o meu filho amado, em quem nele eu tenho prazer, de nada vale. Não foi essa voz do céu que quando Jesus ali estava, foi declarada? Esse é o meu filho amado, na qual nele eu tenho prazer. Essa voz dos céus precisa também ecoar na nossa vida. Amém? Está muito alto para mim só o som. Se puder abaixar um pouquinho, eu agradeço. Então precisa verdadeiramente ter, meu irmão, essa certeza no nosso coração. Amém? Outro ponto importante, o juízo imediato. Você veja que no momento em que ele declara sobre isso, veja que na mesma hora o homem de Deus trouxe a repreensão. Volta lá para Atos, capítulo de número 5. Veja, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Atos, capítulo 5, verso de número 3. Presta atenção. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, fez o quê? Caiu e expirou. Meu irmão, ele morreu na hora. Ele, quando recebeu aquela repreensão, ele respirou pela última vez e caiu duro igual um presunto na frente dos apóstolos. Olha que coisa séria. O julgamento foi público, foi súbito e foi irrefutável. Ele caiu morto diante da igreja e posteriormente, quando a sua esposa foi questionada, e a mesma pergunta foi feita a ela, você vendeu junto com o seu marido essa propriedade por tanto? E ela disse, sim, por tanto. Eles disseram, por que vocês deixaram Satanás encher o coração? Olha aí os pés dos que levaram seu marido, e vão levar você também. Ela caiu também dura igual um presunto na hora, meus irmãos. Os dois, eu não sei dizer o tempo, lapso temporal, mas trazendo para uma realidade de fala como nós aqui dizemos, em menos de 5 minutos morreram os dois, meu irmão. Em menos de 5 minutos. Foi um cai duro, de repente chega ela, e ela é questionada naquela mesma hora. Ela não foi informada da morte do marido. Ela foi questionada sobre a ação que ela tinha feito. E ela tinha a oportunidade de poder, pelo menos, mudar a história. Mas ela não permitiu fazer. Porque ela já havia, em comum acordo com o marido, mas em comum acordo com o diabo, agirem dessa forma enganosa. Não faça aliança com o mal. Não faça aliança com o diabo. Não faça aliança com a mentira. Nós somos um povo da verdade. A nossa adoração precisa ser sincera e genuína. A nossa vinda à casa de Deus precisa ser com motivações corretas. E a nossa entrega, meu irmão, ela precisa ser plena. Nós temos que ser como aqueles 7.000 que não se curvam. Guarda isso no coração. Nós temos que ser como aqueles 7.000 que não se curvam. Guarda isso na tua vida, em nome de Jesus. Olha o que diz o Salmo capítulo 101, verso 7. Veja só. Salmo capítulo 101, verso de número 7.
Salmo capítulo 101, verso 7. O que é que diz aí? O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Deus trata com seriedade a hipocrisia espiritual. O juízo não foi por causa da quantia ofertada, mas por causa da mentira encoberta com aparência de santidade. Quando a verdade deixa de ser o alicerce da adoração, Deus intervém para preservar a santidade da sua igreja. Amém? Aquela ação de Deus, meu irmão, de tirar a vida deles naquele momento, foi exatamente para que a igreja passasse a ter temor. E naquele momento, aquela ação dura fez com que a igreja passasse a ter temor. Marido, não concorde com os erros da sua mulher. Mulher, não concorde com os erros do seu marido. Se somos um casal, nós temos que entender que é melhor ser dois. Por quê? Porque se um cai, o outro faz o quê? Levanta. No frio ambos se aquecem. E duas mãos recolhem melhor do que uma. Ai, mas é meu marido. Concorde com Deus. Porque se você ama o seu marido, se você ama a sua esposa, você vai querer vê-lo fazer o que é correto e o que é certo. Porque quando você decide concordar com uma atitude errada, seja do seu cônjuge, você está na verdade concordando com o diabo. E mostrando que você não ama de verdade. Porque quem ama repreende. Melhor é a ferida feita por quem ama do que os beijos enganosos. E às vezes a gente, para não querer dormir de bico do cônjuge, a gente fecha os olhos e faz de conta que está tudo certo. Só que isso, meu irmão, não vai trazer solução. Isso vai trazer destruição. Porque essa concordância com o erro é como concordar com o diabo. O espírito de Ananias e Safira continua agindo. É aquela mãe, aquele pai que sabe que o filho está agindo de forma errada, mas ao invés de poder, como pais, trazer o cônjuge para junto, para poder dizer, olha, nós precisamos sentar com o nosso filho e com a nossa filha, porque eles estão fazendo isso. Estão se envolvendo com isso. Mas aí o cônjuge diz assim, ai meu Deus, se o meu marido souber que o meu filho está fazendo isso, vai dar ruim lá em casa. Meu filho, olha, eu não concordo, mamãe não concorda com o que você está fazendo, mas não deixa o papai saber. Qual que é o exemplo que está dando para o filho? Qual que é o exemplo que está dando para a filha? Nessa hora, meu irmão, estão se unindo com o inferno. O espírito de Ananias e Safira tomou conta. Lá na frente, porque não tem nada oculto que não é revelado. O que vai acontecer? O outro cônjuge vai saber. E quando ele descobrir e souber que houve ali uma concordância, o que é que vai acontecer? E é por isso que muitos casamentos têm acabado, muitos relacionamentos familiares têm acabado por causa disso. É por isso que muitas sociedades têm acabado por causa disso. Porque enquanto eu só viso o benefício, enquanto está trazendo benefício, está bom. Não está me prejudicando, está tudo certo. Mas esse espírito de Ananias e Safira, meu irmão, não traz vida. Esse espírito de Ananias e Safira, quando entra, traz o quê? Traz morte. A concordância dos filhos de Deus deve ser para o correto e não para o errado. Se eu sei que o meu cônjuge está excedendo o limite, se eu sei que aquela pessoa que é meu sócio está excedendo o limite, se eu sei daquela pessoa que é o meu familiar está excedendo o limite, eu preciso verdadeiramente, meu irmão, me posicionar. Isso muitas vezes não é muito aceito pelas pessoas, porque acha que a gente se torna duro ou insensível quando a gente faz isso. Mas você está unido com a palavra, isso vai fazer com que você tenha forças para vencer essa batalha e fazer com que esse demônio que está enganando do outro lado, ele caia por terra em nome de Jesus. E essa é a posição de um filho de Deus. Por que o Safira, que você concordou com ele em relação a esse negócio? Está aí o pé dos que levaram o seu marido e vão levar o seu agora também. Ela caiu dura. O juízo sempre vem, pessoal. Eu sempre digo isso para você. Eu já vi muitas estrelas brilharem.
Muitas. Eu já vi muita gente que um dia já esteve aqui onde eu estou, no altar de Deus. E hoje, cadê essa pessoa? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém viu. A história não é boa. Mas porque quem usa de engano não fica na casa de Deus. Pode passar um tempo, meu irmão. Mas às vezes o Senhor faz uma verdadeira limpeza que a gente nem entende. Mas por que Deus faz essa limpeza? Para a igreja entender que a igreja é lugar de temor, de santidade. Altar não é lugar de aparecer. Altar é lugar de renúncia. É para que nós possamos entender que as coisas do Senhor, elas devem ser feitas de acordo não com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade do Senhor. É importante nós entendermos isso. Porque às vezes a gente não entende o porquê. Nossa, mas o fulano era uma bênção. Pois é, deveria continuar sendo uma bênção. Mas na obra de Deus, meu irmão, não é aquilo que a gente apresenta para os outros que vale. É aquilo que nós estamos apresentando para Deus que vale. Porque a obra é dele. Árvore que não dá fruto, o que é que a Bíblia diz que é feita? É cortada e lançada no fogo. Mas a árvore que dá fruto, o que acontece com ela? É podada. Às vezes dói algumas coisas que a gente passa, que a gente vive, que a gente enfrenta. Algumas coisas às vezes nos incomodam. E a gente às vezes fica, Deus, está doendo. Mas quando você é árvore frutífera, você vai ser podado porque Deus sabe que você pode fazer mais. Mas se não é árvore boa, corta e joga fora. Nossa, mas Deus é insensível desse jeito? Não, Deus ele é justo mesmo. Ele é muito claro quando ele diz, não erreis, nem os devassos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os roubadores, nem os mentirosos, nem os contenciosos. Esses não herdarão o reino de Deus. Ananias e Safira permitiram Satanás entrar na vida deles e trazer uma destruição a uma família, e trazer uma destruição a um casal, e tentar inserir o engano dentro da igreja. Deus, para preservar a sua obra, Deus já cortou o mal pela raiz. Então, meu irmão, é importante entendermos isso. A Bíblia é muito clara quando ela diz, quem está de pé, cuide para que não caia. Quem está de pé, cuide para que não caia. Guarda isso no coração. Um alerta espiritual. O espírito de Ananias e Safira vive em atitudes que simulam consagração, mas escondem desonestidade. Deus não se deixa zombar. Você tem sido verdadeiro diante de Deus? Eu tenho sido verdadeiro diante de Deus? Eu preciso responder essa pergunta. Como tem sido realmente a minha vida com Deus? Como é que tem sido o meu relacionamento com Deus? Eu só oro quando eu subo aqui no altar, que eu estou diante de vocês? Ou eu tenho o meu tempo de oração? Eu só leio a Bíblia quando eu subo aqui, eu leio a Bíblia aqui? Ou eu tenho o meu tempo de meditação? Como que é o nosso relacionamento com Deus? A nossa verdade com Deus? Outra coisa, sua entrega é de coração ou de aparência? Nós só fazemos as coisas quando somos pressionados? Nós só fazemos as coisas quando somos cobrados? Ou nós temos um amor para fazer as coisas do Senhor? Nós só fazemos as coisas se a gente receber aplausos, ou se a gente tiver uma posição de evidência, ou nós estamos dispostos a dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu nunca me esqueço uma vez uma palavra que o nosso pastor, que hoje está lá liderando o estado de Minas Gerais, o pastor Rogério disse numa reunião pastoral, eu à época nem pastor titular ainda era, eu ainda era um auxiliar, e estava tendo uma reunião pastoral, e naquele dia ele foi dar uma palavra, e eu estava escalado para ficar aquele dia na porta, para
não deixar as pessoas entrarem até que terminasse a reunião, porque era uma reunião só para pastores e líderes. E eu estava ali. E aí ele disse uma palavra que eu guardei até hoje. Eu tinha os meus, 17 anos à época. Ele disse assim, na reunião aos pastores, ele falou assim: todos vocês um dia disseram eis-me aqui? Quem disse eis-me aqui? Todos os pastores levantaram a mão. Alguém botou uma arma na cabeça de vocês? Alguém forçou vocês a dizerem eis-me aqui? E todo mundo, não. Ele disse, então por que quando às vezes a gente é mandado para um lugar ou para outro, a gente fica escolhendo para onde a gente quer ir? Para lá a gente vai, para lá a gente não vai. Desde o momento que você disse eis-me aqui, para onde lhe mandar vá. Porque naquele momento, quando nós falamos eis-nos aqui, nós estamos dizendo, Deus, eu estou renunciando à minha própria vontade para seguir a tua vontade. Então, para aquele lugar eu vou, porque ali é uma praça boa, ali tem uma igreja com estrutura boa. Mas para aquele lugar ali eu não vou, porque ali o povo é pobre, ou porque ali não me serve. Se eu sou mandado para um lugar onde eu tenho um potencial de crescimento, é bom, mas um lugar onde, humanamente falando, parece que não tem, isso não me serve. Então ele diz, desde o momento que nós falamos eis-nos aqui, o dia que mandar você para qualquer lugar, simplesmente diga, eis-me aqui, Senhor. Porque isso foi do nosso coração quando nós nos entregamos a Ele. Então a gente não tem escolha. Você vai para lá? Amém. Você vai lá? Amém. E vou com alegria. Eu guardei aquilo comigo. Falei, Jesus, eu nunca vou escolher um lugar onde eu vou estar. Se me mandar para lá, eu vou. Se me mandar para cá, eu vou. Se me mandar ficar, eu fico. Se me mandar para lá, eu vou. Você quer ir para algum lugar? Eu quero fazer a vontade do Senhor. Seja aqui, seja onde for. A gente tem que ter isso no coração. Eu tenho que ter isso, você tem que ter isso no coração. Eu só quero ajudar na igreja se for para fazer isso. Mas isso eu não quero, eu só quero se for para fazer isso. Senão eu não faço. Quando a gente abre o coração e diz eis-me aqui, é eis-me aqui de verdade. Então essa entrega tem que ser plena na nossa vida, meu irmão. A gente tem que estar com o coração aberto para isso. Porque quando a gente tem o coração aberto para isso, Deus vai até nos surpreender. O espírito de Ananias e Safira vive em atitudes que simulam consagração, mas escondem desonestidade. Deus não se deixa zombar. Volte à sinceridade diante de Deus. Confesse onde tem fingido santidade e peça restauração. Olha o que diz João, capítulo 4, verso 24, para nós aqui terminarmos e orarmos. Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Diz assim o texto sagrado. João 4, 24. Diz assim, Deus é Espírito. Importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. Vamos ler de novo esse texto, João 4, 24. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Que assim seja, meu irmão, a nossa busca e a nossa entrega ao Senhor. Se Ele é Espírito, então nós temos que o adorá-lo como Ele é, em Espírito. Na forma como Ele é, na forma como Ele entende, na forma como Ele compreende. E isso deve ser feito não de qualquer jeito, mas tem que ser feito em verdade. A igreja do Espírito Santo deve ser marcada pela verdade. Deus deseja um povo que o adore em espírito e em verdade. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos abrir o coração. Em nome de Jesus. Há uma canção que nós ministramos sempre que diz exatamente isso. Em espírito e em verdade, nós te adoramos. Você pode levantar assim as suas mãos aos céus, fechar os seus olhos e dizer isso ao Senhor de todo o teu coração. Em espírito e em verdade, te adoramos, Senhor, te adoramos, diga Ele, te adoramos,
Te adoramos mais uma vez em espírito e em verdade. Em verdade. Te adoramos, Senhor.